Olá, essa aqui é a parte 6 desse nosso estudo sobre o que é o Evangelho. Nós estamos nos propondo a entender os fundamentos do que é o Evangelho. Estamos caminhando aqui pela carta de Paulo aos Romanos. E se você já chegou até aqui, você já deve ser grato a Deus por Ele estar te atraindo para conhecer mais de Deus, para que a gente amadureça na fé e no conhecimento, porque quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus, quanto mais nós compreendemos a razão da nossa fé, como o apóstolo Pedro vai nos ensinar, mais a nossa fé é fortalecida. Por isso que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E quanto mais nós entendemos os elementos que nós estamos estudando aqui sobre a nossa condição de pecadores, de pessoas que carregam desde Adão um coração caído por causa do pecado. E quando nós entendemos isso, essa consciência do pecado, ela gera o arrependimento no nosso coração. E esse arrependimento, então, nos leva a buscar uma solução. Então nós olhamos para a cruz, olhamos para o sacrifício, para a obra de Cristo e então colocamos a nossa fé naquilo que foi feito. Entendemos a justiça de Jesus lá na cruz e pela fé a justiça da cruz é atribuída a nós. Então agora nós estamos justificados em Cristo Jesus. Nós somos salvos não por causa de obras, mas por causa do que foi feito em nosso favor. Então, no último vídeo nós vimos isso no capítulo 4 de Romanos, como que todos somos salvos pela fé em Jesus. E agora nós vamos ver no capítulo 5 esse tema tão precioso que é o que acontece quando nós somos salvos pela fé. No capítulo 5 ele vai nos mostrar o que acontece entre nós e Deus quando nós somos justificados pela obra de Jesus naquela cruz. Mas antes eu quero ler um texto com você que não deu tempo no vídeo anterior, porque nós falamos de algo muito importante quando a gente fala sobre fé em Jesus. Nós comentamos no vídeo anterior que muitas pessoas questionam, ora, se a fé é exclusivamente em Jesus, e essa é uma característica muito forte no Evangelho verdadeiro, que nós pregamos e anunciamos de que só existe um único caminho. Como é dito lá no livro de Atos dos Apóstolos, pelo apóstolo Pedro, só há um único nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, e este é o nome de Jesus. E tem muitos que abrem mão disso, muitos ditos evangélicos, mas não são, aquele que abre mão dessa mensagem e diz em nome da reconciliação, com medo de trazer escândalo, diz, não, na verdade, se você viver a tua religião, que seja qualquer, de maneira sincera, então você também vai encontrar Deus, porque no final das contas todos os caminhos levam a Deus. Não, isso não é o evangelho verdadeiro. Isso é mentira. O evangelho verdadeiro prega de maneira clara que Jesus é o único caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus se não for por ele, pela mensagem da cruz. Então, quando nós trazemos essa mensagem de maneira incisiva, assim como Cristo e seus apóstolos trazem muito claramente, muitos questionam, ora, então a salvação é somente a partir lá do ano 0, depois de Cristo, quando Jesus morre, então só a partir da morte, ressurreição e a anunciação do Evangelho que a gente pode ter salvação, quem veio antes não teve salvação. E nós mostramos que isso não é verdade, porque todos os homens da fé, das Escrituras, eles foram salvos também em Cristo Jesus pela fé no Cristo que viria, pela fé na salvação que Deus anunciava, uma salvação que Ele traria. Então, se você ainda não assistiu, volta lá, porque foi um texto
né, um aprendizado importante que nós vimos sobre isso. E tem algo que Jesus nos diz com relação a isso, que comprova de maneira muito bonita o fato de que desde os tempos antigos, desde Abraão, imagina 2000 anos antes, mais ou menos, de Jesus, olha o que Jesus vai falar a respeito de Abraão, lá em João capítulo 8, abre lá comigo a sua Bíblia, aqui no capítulo 8, Jesus está tendo uma discussão bastante acalorada com os religiosos da sua época e dizendo, olha, vocês estão falando que creem em mim, mas na verdade vocês não estão crendo com todo o coração. E Jesus diz, porque vocês são pecadores e eles não querem aceitar o fato de que são pecadores. Até hoje, o coração de um judeu carrega a certeza de que ele é capaz de se salvar, ele rejeita aquilo que nós estamos estudando, a justiça de Deus, ele rejeita isso, ele não aceita. Então Jesus diz, olha, vocês são escravos do pecado e eles não querem aceitar essa mensagem. E Jesus é mais duro ainda e ele diz no versículo 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Jesus mostra algo muito claro que nós precisamos entender, que ou nós estamos em Adão, debaixo do pecado, ou nós estamos em Jesus, nele, ou nós o aceitamos, e aí sim nós passamos a ser filhos de Deus. E eles não aceitam de maneira nenhuma e começam a questionar quem você pensa que é, eles perguntam no versículo 53. Aí eles dizem, você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Eles questionam a Jesus, olha, quem você acha que é, afinal de contas? E é interessante então que no versículo 56, Jesus vai dizer assim, olha, Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. E ele o viu. Olha só, Jesus está dizendo que Abraão viu o dia de Cristo. Como que ele viu? Ele viu pela fé. Porque da mesma forma como Deus anunciou a Davi, que a gente viu nos Salmos, que Davi falava da salvação de Deus, colocava a esperança da sua salvação não na sua retidão, mas na justiça de Deus que viria, Abraão também, ele viu essa justiça, Deus anunciou, e aí ele diz assim, ó, e ele alegrou-se. E aí então disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e diz que viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Aqui nesse versículo 58 nós temos uma das afirmações mais emblemáticas de Jesus, porque aqui ele afirma claramente que ele é Deus. Quando ele diz assim, antes de Abraão nascer, eu sou, ele está dizendo claramente que ele é o próprio Deus, aquele que sempre existiu, que ele tem a mesma natureza de Deus, que não tem princípio e nem fim de dias. Então, aqui Jesus, além de afirmar isso, mostra claramente de que Abraão foi salvo pela fé na obra de Jesus, que já havia sido estabelecida, mas ainda não tinha acontecido no tempo e espaço. Deus escolheu um momento certo, um momento exato, onde essa obra aconteceria no tempo e no espaço que nós vivemos. No entanto, a obra de Cristo ela é eterna. Nós vimos isso, né, lá em Efésios capítulo 1, sobre essa escolha de Deus para cada um dos seus eleitos, sendo feita antes da fundação dos séculos. Nós já vimos esses textos, mas é muito importante nós entendermos isso, que essa justiça que Deus nos preparou para cada um de nós, ela é recebida pela fé, independente se aqueles que estavam antes de Cristo ou depois de Cristo. E eu falei aqui para vocês, antes da gente entrar no capítulo 5, sobre o fato de que os judeus, eles ignoram a justiça de Deus. E por que isso é tão sério e nós
Temos que cuidar no nosso coração para nunca nos apoiarmos na nossa justiça própria. Nunca pensarmos que uma vida correta é o que nos torna justos diante de Deus, porque esse é o grande erro do povo judeu. E veja como Paulo fala sobre isso. Olha, no capítulo 10 ele diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso eu testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Olha que interessante esse trecho aqui que Paulo fala. Porque quantas pessoas que dizem orar a Deus, que dizem que são tementes a Deus, a gente escuta isso direto, em todo tempo, mas essa palavra se aplica, eles têm um zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento. Porque o que importa a respeito de Deus é o que ele revelou a respeito dele na Bíblia. Aquilo que eu penso a respeito de Deus não faz diferença, porque cada um pode ter um conceito de Deus. Agora, o que a Bíblia revela a respeito de Deus, isso sim, é o que Deus revelou a respeito dele mesmo. Então, eu às vezes posso dizer, eu amo Deus e eu oro para Deus, mas como você ora? Como você entende Deus? Esse teu entendimento é baseado na revelação das Escrituras? E Paulo vai dizer assim: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, eles não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Percebe aqui tudo isso que nós estamos estudando sobre o Evangelho? O que aconteceu no coração do judeu? Quando chega a mensagem de Jesus dizendo, olha, vocês são pecadores, vocês precisam se arrepender dos seus pecados e receber a mim como seu Salvador. Eu vim para fazer justiça por vocês. Então o judeu diz, não, eu não preciso disso, eu tenho os sacrifícios, eu tenho o rito dos templos, eu tenho as minhas orações, tudo isso me justifica diante de Deus. Então o que o Paulo está dizendo, eles ignoram a justiça que vem de Deus e além de ignorar, eles matam o filho que veio para trazer a justiça. E eles queriam estabelecer a sua própria, e querendo estabelecer a sua própria, eles não se submetem à justiça que vem de Deus. Então, esse é o grande pecado do homem, é quando nós viramos as nossas costas para a justiça de Deus, para aquilo que Deus fez em nosso favor. Então, isso aqui é bem importante de nós firmarmos aqui no nosso coração, ok? E aqui a gente chega no capítulo 5, que eu quero ler com vocês. Esse capítulo aqui é muito lindo, porque ele já começa dizendo, então, assim, ele veio falando aqui da fé que Abraão teve, como ele foi justificado pela fé e como que a morte e a ressurreição de Jesus nos trouxe agora a justificação. Importante a gente entender isso. Nós estávamos perdidos, nós estávamos em trevas, debaixo da herança de Adão. Agora, a partir do momento que nós cremos em Jesus, a justiça dele é atribuída a nós. E o que acontece? Paulo vai dizer, capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, agora então nós temos paz com Deus. Sublinha isso aí na tua Bíblia. Nós agora temos paz com Deus. E isso é mediante somente a fé na obra de Jesus da cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Percebe essas palavras que nós temos visto, como elas são constantes? É pela fé, é pela graça na justiça de Deus, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Então nós nos gloriamos nessa esperança, a esperança que há em Cristo Jesus, a esperança da salvação. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
Porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aqui a gente consegue colocar por terra todas as mentiras de muitos que distorcem o Evangelho, dizendo que o Evangelho veio para nos trazer somente bênçãos aqui nessa vida. Se você crê em Jesus de verdade, você não fica doente, você não tem problemas na área financeira. Se você for fiel e não abrir brecha, vai dar tudo certo, o que é uma grande mentira. Veja que a nossa esperança está na salvação que Cristo conquistou para nós. E a nossa esperança, ele diz assim, olha, não é só isso, mas nós também nos gloriamos na tribulação. A fé que nos é dada nessa salvação, ela é tão poderosa que o cristão ele é capaz de se gloriar mesmo em meio à tribulação. Porque ele sabe que a tribulação, os desafios, eles produzem em nós uma perseverança e um caráter aprovado. E em tudo isso Deus está trabalhando em nós. E o cristão tem essa ciência de que o seu reino não é aqui desse mundo, mas que ele vive com a esperança de um reino vindouro, de uma glória vindoura. Então o coração do cristão não é enganado, não é levado por falsas promessas. O coração do cristão sabe exatamente do que ele foi salvo, que é da ira de Deus, que nós vamos ver aqui, e que ele foi salvo para a glória eterna, para o reino de Deus. Olha só aqui, ele segue dizendo assim, ó, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, ou seja, eu ainda era um pecador. Não, a gente tem falado isso desde o início porque isso é importantíssimo entender. Não é algo que parte de mim a salvação, porque eu ainda era fraco, eu ainda era morto em delitos e pecados. Então ele diz, olha, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. 2 pontos. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Veja como isso aqui deixa claro o fato de que é impossível que a salvação parta de mim. Porque ele diz, não, Deus demonstra seu amor porque Jesus morre lá quando eu ainda era um pecador. Ele morre em meu lugar quando eu ainda era um pecador. E ele vai dizer no versículo 9, como agora nós somos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. E eis aqui o nosso grande problema. Porque muitos pensam, têm uma mentalidade que o grande problema da humanidade é o diabo. E o diabo ele é um problema, mas ele não é o seu maior problema. O maior problema de um homem é estar debaixo da ira do Deus Santo. Esse é o grande problema. Porque Deus é o criador de tudo e o diabo é apenas uma criatura. Então qual é o maior problema de uma pessoa? É o que o diabo pode fazer ou estar debaixo da ira de Deus? Então ele está dizendo, através do evangelho, da justificação, nós seremos salvos da ira de Deus. Olha o que ele diz no versículo 10, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, quando nós não estávamos em Cristo, quando alguém não está em Jesus, quando alguém ainda não fez essa oração dizendo, Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. E a partir de hoje, a minha vida vai ser para ter a Ti como meu Senhor, não da boca para fora,
mas tu vai ser o meu Senhor. O que estiver aqui na tua palavra, nas tuas escrituras, eu vou buscar conhecer com zelo e entendimento para obedecer e viver tudo isso. Quando você faz essa oração, você o reconhece como teu Senhor, a justiça dele passa a ser atribuída a você e você agora não está mais debaixo da ira de Deus. Você não está mais nesse mundo que pertence ao maligno. Isso é muito importante você entender. Quando você ainda está no mundo, quando você ainda não está debaixo dessa justiça de Deus, quando você ainda não confessou Jesus de fato como teu Senhor e Salvador, você ainda está, vamos dizer, você está ainda suscetível ao domínio do diabo. Vou te dar um exemplo, vamos dizer que alguém vai lá e faz uma macumba, um trabalho contra a sua vida, mas você ainda não entendeu o Evangelho, você ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Será que esse trabalho, essa obra do inimigo para a sua vida vai ter efeito? Vai, claro que vai ter efeito, porque o diabo tem poder, ele é uma criatura, mas ele tem poder, tem entendimento, tem suas estratégias. Mas a partir do momento que você ouve o Evangelho, você entende o que foi feito na cruz, a obra de substituição, que ele morreu lá pelos teus pecados, e então você faz o que a Bíblia vai dizer em Romanos 10, você confessa com seus lábios, Jesus é o Senhor, você crê com o seu coração. A partir desse momento, Efésios capítulo 1 e 13 diz assim, que você é selado com o Espírito Santo. E agora você é propriedade de Deus, o sangue de Jesus está sobre você, você deixa de ser um filho do diabo, passa a ser um filho de Deus, você se torna herdeiro com Cristo. Agora, depois disso, se alguém for lá e fizer um trabalho, uma macumba, o que for, sobre a tua vida, o que vai acontecer? Nada. Porque maldição sem causa não se cumpre. Você agora está debaixo do poder de Deus, debaixo do sangue de Cristo. E isso é o que faz a diferença. Você agora tem a paz com Deus. Lembra antes? A ira de Deus, aquele que não entendeu o Evangelho, aquele que não confessou Cristo como seu Senhor, está debaixo da ira de Deus. E muitos ainda vivem dentro de igrejas evangélicas que eu tenho falado aqui, que nunca explicaram o Evangelho. A pessoa pensa que o Evangelho é ir lá uma vez por semana, dar a sua oferta, fazer o seu melhor, buscar ter sucesso na vida, fazer o bem às pessoas. Ele nunca entendeu a consciência do pecado, a substituição que a cruz proporciona, a graça. Ele nunca entendeu esses elementos, então ele nunca foi capaz de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, e ele vive sem a real proteção do Evangelho. Ele ainda não é um filho de Deus. Pensa que triste isso. A pessoa pensa que é um evangélico, se declara um evangélico, mas não entendeu o Evangelho. Por isso é tão importante que nós entendamos isso aqui. Esse processo da justificação, porque é ela que nos traz paz com Deus. O Evangelho estabelece de novo a nossa paz com Deus. Ele torna possível aquilo que foi desfeito lá no Jardim do Éden, que foi a nossa separação de Deus. Agora, quando nós cremos em Jesus, nós somos novamente reconciliados com Deus. E ele diz assim, ó, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Que capítulo lindo! E o capítulo 5 ele vai continuar falando justamente disso. Ele vai continuar explicando para nós que em Adão o pecado entrou no mundo e através de Jesus a justificação, a reconciliação entrou no mundo. Só que ele diz assim, olha no versículo 15, vamos dar um saltozinho aqui, ele diz, olha só, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, ele está falando aqui de Adão, que era o nosso representante, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo,
transbordou para muitos. E ele diz, olha, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Ou seja, através de Adão, condenação. Através de Cristo, justificação. Então, aqui a gente entende através desse texto o poder da obra de Jesus lá na cruz. Aqui vamos ler o finalzinho, vamos dar outro salto aqui para o versículo 20. Ele diz assim, olha, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. A lei de Deus entregue lá no Monte Sinai para o povo judeu, a lei de Deus colocada no coração de um gentio, de qualquer pessoa no mundo inteiro. Essa lei, olha o que ele vai dizer, sabe? A pessoa que diz, eu não gosto de seguir a Bíblia, eu não creio na Bíblia, eu vivo segundo a minha consciência diante de Deus. A gente tem isso assim, é rodo hoje, todo mundo. As pessoas escolheram abandonar as Escrituras e viver pela sua própria consciência. Eu vivo de acordo com o que eu acho certo, de acordo com a minha consciência. E olha o que o texto diz, a lei introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. A lei de Deus, ela só serve para mostrar para o meu coração, ele está dizendo aqui, para ressaltar a minha transgressão. Porque muitas coisas eu vou conseguir viver de acordo com a minha consciência, mas inúmeras vezes a minha consciência vai dizer, você transgrediu, você errou, você sabe que isso não é certo. Quantas vezes? Ou seja, a lei, ela existe, ela nos foi dada para expor o nosso pecado, para que nós disséssemos, eu não sou capaz de me justificar diante de Deus, eu não sou digno de estar diante de Deus, porque eu sou pecador. É por isso que a lei é exposta. É por isso que você carrega uma lei moral no seu coração, para que você desista dos seus caminhos, para que você desista da sua justificação própria, da sua justiça própria e busque ao Senhor. E aqui o texto vai dizer, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. E é por isso então que Deus vem com graça, porque ninguém é capaz, todos somos pecadores. Lembra do capítulo 3? Todos foram destituídos da glória de Deus, todos pecaram, não há um que busque a Deus, nenhum sequer. E ele diz, olha, versículo 21, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante, lembra? Só tem um mediador, a vida eterna, a graça nos é dada mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui o capítulo 5 deixa muito claro para nós que o único caminho de salvação, de restabelecer esse vínculo com Deus, é crer na obra de Jesus. E eu quero, antes da gente finalizar, um texto que é assim fundamental que você conheça. A gente está caminhando aqui para os textos principais da Bíblia. Toda a Bíblia é uma única mensagem e você vai encontrar isso aqui que a gente está vendo por toda ela, mas eu estou querendo trazer para você os textos principais e um deles, quando a gente fala do que Jesus fez lá na cruz, é o que está lá em Isaías capítulo 53, que é como se a gente estivesse lendo sobre a morte de Cristo, a crucificação de Jesus. Só que esse livro escrito pelo profeta Isaías foi escrito 700 anos antes de Jesus. Olha só o que ele escreveu. Isaías 53. Eu vou ler aqui com você, porque esse texto é simplesmente magnífico.
Vamos ler a partir do versículo... Vamos ler do início, tá? Vamos ler do início, olha lá. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz. Lembra da conclusão de Paulo ali no capítulo 5? Nós agora temos paz com Deus. Isaías já estava vendo que um dia existiria um castigo revelado aqui na terra que traria paz. E é por essa fé que Isaías também é salvo. E ele diz: o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E é pelas suas feridas, é por causa do que aconteceu com ele que nós fomos curados. Todos nós, toda a humanidade, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Você lembra quando nós vimos o capítulo 1 de Romanos e a gente leu lá no capítulo 1 de Romanos sobre como nós não glorificamos Deus e não rendemos graças, e ele diz que nossos pensamentos se tornaram fúteis. E eu ressaltei para nós o como que até mesmo os nossos pensamentos importam diante de Deus. Olha só o que ele diz. Por que nós nos desviamos? E ele diz porque cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O nosso coração, o coração da maioria das pessoas está preocupado com os seus caminhos, com as suas vidas, com como eu vou resolver os meus problemas. E ele diz aqui, enquanto Cristo morre por nós, o nosso coração se preocupa somente com nós mesmos. Mas o Senhor, mesmo nós sendo esses pecadores, mesmo vivendo com o coração desviado dele, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo ele não abriu sua boca como um cordeiro. Porque ele é o cordeiro, como João diz, que tira o pecado. E ele foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Até isso Deus previu. José de Arimateia cedendo o túmulo, colocando Jesus num túmulo entre os ricos. Até isso. Embora ele não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Olha só, às vezes a gente lê a Bíblia e não para pensar. Foi da vontade de Deus. Deus se agradou em esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, olha só,
A morte de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, do Deus encarnado, é uma oferta pela minha culpa. Então ele diz, ele verá sua prole, prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Olha só. Pelo seu conhecimento. Aqueles que conhecerem o Cristo, aqueles que ouvirem a voz do servo, do justo, ele diz, justificará a muitos. Aquele que colocar seu coração, a sua fé na obra da cruz, essa obra aqui, que nós acabamos de ler, ele será justificado. Veja só, escrito esse texto aqui há 700 anos antes. E aqui no capítulo 5 de Romanos que nós lemos, Paulo nos explica isso. Paulo nos traz, inspirado pelo Espírito Santo, essa revelação do que aconteceu lá na cruz e como agora eu e você temos paz com Deus. Mas aquele que ainda não confessou Jesus, aquele que não dobrou seu joelho, não fez a oração confessando Cristo como seu Senhor, recebendo Ele como único e suficiente Salvador, aquele que ainda acha que existem outros caminhos para Deus, aquele que ainda acha que ele precisa ser devoto de outras pessoas que são o caminho para Deus, aquele que ainda não fez essa confissão de Jesus como seu único Salvador, aquele que acha que ele mesmo é capaz de se achegar a Deus por uma vida correta, aquele que não colocou sua esperança ainda em Deus como seu Senhor, ainda não tem paz com Deus. Ainda a ira de Deus permanece sobre ele, porque todos nós pecamos. E só há um caminho de salvação, só há um caminho de justificação, Cristo. Amém? Quero te convidar a orar. No próximo vídeo nós vamos falar sobre algo importantíssimo dentro do Evangelho, que é a santificação. Um tema importante demais. Nós vamos ler alguns capítulos aqui de Romanos. Vamos falar sobre isso também. Pai, obrigado, Senhor, por nós podermos nos achegar à Tua palavra, à Tua revelação tão poderosa. A gente pode ver a coerência das Escrituras, como a Bíblia toda, do princípio, lá em Isaías e agora aqui em Paulo, em Romanos, como toda ela nos conta a mesma história, nos traz a mesma mensagem. E percebemos a importância de lermos a Bíblia como um todo, de criarmos o hábito, de lermos as cartas por completo, lermos Romanos inteiro, do capítulo 1 ao 16, pegar Colossenses e ler inteiro, do 1 ao 4, pegar Efésios e ler inteiro, de aplicarmos o nosso coração e compreendermos essa mensagem como um todo e pararmos de olharmos a Bíblia como textos a serem pensados. Nos ajuda, Senhor, a nos tornarmos cristãos maduros, pessoas que conhecem e sabem a razão da sua fé. Nos livra, Senhor, de sermos inconstantes, levados por cada um que aparece com uma novidade. Nos livra, Senhor, porque os enganadores são muitos. São como aqueles que Paulo diz lá em Atos capítulo 20, quando ele diz, eu vou sair, eu sei que virão lobos, devoradores de fora, e do meio de vocês surgirão enganadores. Permite que nós entendamos o perigo que nos cerca e que apliquemos o nosso coração ao estudo da Tua palavra, ao estudo e leitura sérios da Tua palavra.
para que estejamos protegidos em Cristo e na verdade do Evangelho. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe. Lembra que você está seguindo aqui junto. Lembra de sempre deixar algum comentário aqui embaixo. Vai ali embaixo, comenta alguma coisa, sabe? Qualquer coisa, bota aqui embaixo. Um texto, um obrigado, um glória a Deus. Vamos fazer com que esses vídeos se tornem cada vez mais relevantes para que mais pessoas tenham acesso ao Evangelho. Que mais pessoas tenham acesso à palavra tão simples e tão poderosa de Deus que nós lemos aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, curte o vídeo. E até o nosso próximo vídeo aí dessa série aqui, o que é o Evangelho.